Essa história quem me contou foi meu tio Miguel, e aconteceu com ele há muitos anos, lá pelo ano 2000. Naquela época ele trabalhava numa construção e precisava pegar a estrada todos os dias. Quando estavam muito atrasados, ele acabava ficando até bem tarde, fazendo hora extra. A maioria dos trabalhadores morava perto da obra. Ele era um dos poucos que tinha que ir e voltar para a cidade todos os dias. Numa dessas noites, ele ficou até muito mais tarde do que o habitual, mas o atraso era grande e eles ficaram até onde o corpo aguentou trabalhar. Passava das 11 da noite quando ele pegou a estrada para voltar para casa, sozinho como sempre. Por ali ele se lembrava muito bem de uma bifurcação que ele não sabia para onde ia ou onde terminava, um caminho de terra com um poste de luz na entrada. Às vezes, quando ele passava muito cedo, via pessoas ali esperando o transporte para a cidade, mas àquela hora não esperava ver ninguém. No entanto, ele viu uma senhora caminhando e se afastando da luz do poste na mesma direção que ele, rumo à cidade. Ela estava com uma menininha muito magrinha andando ao lado dela, mas sem dar as mãos. Meu tio parou e a senhora o fez se lembrar muito da minha avó. Até o jeito de se vestir era parecido. Ele não poderia deixar uma pobre senhora ali àquela hora. Então ele parou e disse que estava indo para a cidade, que àquela hora já não passava mais transporte e que era perigoso caminhar pela estrada. A senhora olhou para ele com uma certa desconfiança, como se estivesse o examinando. Meu tio disse que elas podiam subir no banco de trás, porque o da frente estava cheio de tranqueiras, o que era verdade, mas ele também disse isso para que a senhora se sentisse mais à vontade. No fim, ela subiu e disse que só iria ali na frente. Mas meu tio percebeu que quando ela entrou no carro estava sozinha. Por um momento ele pensou que tinha alucinado, que o cansaço e a escuridão o tinham confundido. Não se preocupe, ele é boa gente. Ouviu a senhora murmurar no banco de trás. Ele perguntou se ela tinha dito algo. Não, meu filho, estou indo só ali na frente, disse a senhora com a voz normal. E foi nesse momento que meu tio percebeu o quão estranha era a aparência da senhora. Um pouco suja, descuidada, diferente de como normalmente são as senhoras daquela idade. Ele a ouviu murmurar de novo, como se estivesse conversando com alguém. Ele olhou pelo retrovisor e a viu falando sozinha. Teve até que se virar rapidamente para frente para não perder a estrada de vista, mas precisava ter certeza de que não havia mais ninguém ali. Que bom que te encontrei. Já não é hora para a senhora estar caminhando sozinha. Por que está andando sozinha a essa hora? Ele enfatizava a palavra sozinha, para ver a reação dela, tentando obter alguma resposta. A gente nunca caminha sozinha quando tem fé. Ele achou ter ouvido ela dizer, mas não tinha certeza. 1 quilômetro adiante, a senhora disse que ele podia deixá-la ali, que era para onde ela ia. Meu tio parou o carro no meio do nada, mas assim que fez isso, viu outro caminho de terra, uma estrada que ele também não sabia aonde levava, mas essa estava completamente escura. Está muito escuro para lá. Não quer que eu leve a senhora mais perto? A senhora respondeu que não. Agradeceu e lhe deu a bênção. Ela desceu do carro e começou a caminhar em direção à escuridão. Assim que a viu se afastando de novo, meu tio pôde ver. Ele pôde ver a menininha de novo. Era uma menina de vestido longo, rosa bem clarinho, caminhando ao lado da senhora. Uma senhora que com certeza nunca caminha sozinha. Não posso dizer o lugar onde essa história aconteceu, porque colocaria muita gente em apuros. Digo isso principalmente porque essa experiência aconteceu em um necrotério, e a pessoa envolvida até pouco tempo atrás trabalhava lá.
Tanto ele quanto os outros que de alguma forma fizeram parte dessa experiência concordaram que eu compartilhasse o que aconteceu. Todos se lembram da mesma forma. Não há variações entre as nossas versões. Sempre que ouço isso de outra pessoa, me assusta confirmar novamente que isso aconteceu. Quando eu estava no último semestre da universidade, tive uma aula que não faria com o meu grupo de sempre, mas com o grupo de outro turno. Rapidamente fiquei muito amiga deles e acabaram me apresentando ao Eduardo, um cara com quem saí algumas vezes e que trabalhava no necrotério da cidade. Várias vezes, quando estávamos em alguma festa, acabávamos passando lá para buscá-lo no trabalho, para que ele nos acompanhasse com uma cerveja ou até mesmo só para dar uma carona para casa. No começo, eu realmente não entendia porque sempre queriam passar para pegar ele, mas provavelmente era porque ele tinha as conversas mais interessantes e cativantes que eu já tinha ouvido. Uma dessas vezes em que chegamos ao necrotério, já estava tudo vazio e entramos pelo estacionamento dos fundos. Ele saiu para nos dizer que esperássemos um momento. Então sorriu e perguntou: "Ou esperam aqui dentro, se tiverem coragem?" Entramos com um pouco de medo e muito respeito, mas entramos. Embora só estivesse o Eduardo no local, abaixamos a voz e caminhamos até aquela porta atrás da qual estavam todos os mortos. Aos poucos, começamos a falar sobre a morte, principalmente sobre o que pensávamos que poderia haver depois dela. Um dos meus amigos disse algo engraçado e todos começamos a rir pelo contraste daquele comentário, estando em um lugar como aquele. Não sei, rimos muito, mas ouvimos um barulho atrás daquela porta. Suponhamos que Eduardo estava pedindo para não rirmos tão alto, então nos acalmamos, mas o barulho voltou a ser ouvido, e depois vários golpes ao longe. Eu estava encostada ao lado daquela porta grossa e dei 2 passos para trás. Todos ficamos congelados por um momento, sem saber o que dizer ou como reagir. Principalmente quando uma porta se abriu atrás de nós. Era o Eduardo saindo de uma sala no fundo do corredor, já trocado de roupa e com cheiro de sabonete. Ele se aproximou de nós e, como se entendesse o que estava acontecendo, disse apenas: "Vocês já ouviram, não é?" 2 dos meus amigos ficaram muito bravos com ele e disseram que esse tipo de brincadeira não se fazia. Eduardo só abriu a porta daquela sala e nos disse: "Olhem, não tem ninguém. Eu não faria uma brincadeira dessas." Eu não entrei, mas meus amigos sim. Eles disseram que não havia ninguém, nem um único sinal que explicava como aquele som poderia ter sido gerado. Eles não queriam, mas acabaram olhando para as câmaras do necrotério, aquelas gavetas de metal refrigeradas onde guardam os corpos. Eduardo percebeu que estavam olhando para lá e perguntou: "Querem abrir? Querem ter certeza de que não tem ninguém vivo aí?" Meus amigos entenderam que aquilo era demais e que ninguém faria algo assim por uma brincadeira boba. E principalmente perceberam que Eduardo jamais faria algo assim. Naquele momento acabou o clima de festa que tínhamos naquela noite e todos voltamos para casa. Eu não conseguia parar de pensar que tinha tido minha primeira experiência paranormal na vida. Estava apavorada, mas nada me prepararia para o que aconteceu depois. Comecei a sair com o Eduardo, mas nem chegou a ser um relacionamento, só tivemos alguns encontros, e lembro-me perfeitamente do último. Passei para buscar o Eduardo no trabalho, e lá esperaríamos os outros passarem para nos pegar. Por um lado, quero dizer que para o Edu, aquele era como qualquer lugar de trabalho, mas não. Acho que ele sabia o quão especial era. O trabalho dele permeava sua personalidade, mas não de uma forma triste ou deprimente, e sim pelo respeito que ele tinha pelos mortos. Eu estava numa salinha em frente ao local, onde ele preenchia alguns papéis, mas depois ele sumiu naquele corredor para pegar algo que precisava.
Eu estava falando ao telefone naquele momento e assim que desliguei, lembrei-me de tudo o que tinha acontecido da última vez que estivemos ali. Fiquei com medo de estar sozinha e me levantei para procurar o Edu. As luzes do corredor estavam apagadas, mas consegui vê-lo entrando naquela sala das câmaras. E embora eu estivesse apavorada, naquele momento o segui porque tudo o que eu queria era não ficar sozinha. Foi a pior decisão que tomei na minha vida. Quando entrei, naquela fração de segundo em que olhei ao redor e percebi que o Eduardo não estava dentro da sala, algo atrás de mim apagou a luz. Virei-me para a porta e, como o corredor estava completamente escuro, nos segundos em que meus olhos se adaptavam, eu não conseguia ver absolutamente nada, nada mesmo. Estendi a mão para tocar a mesa que tinha visto momentos antes e, por ela, me localizar mais ou menos até chegar tateando na porta. Encontrei e comecei a avançar, tocando a mesa pouco a pouco até que toquei algo. Tenho certeza de que era um pé, embora não pudesse ver. Um pé descalço, de algo que estava em pé sobre aquela mesa. Mas era impossível, pois um momento antes não havia ninguém ali e não havia como alguém ter pulado sem fazer barulho. Meus olhos conseguiram ver naquele momento o batente da porta, mas também uma figura bloqueando a passagem, que lentamente levantou uma das mãos. A luz se acendeu e a figura na porta era o Eduardo, que estava me procurando. Eu corri para abraçá-lo e contar o que tinha acabado de tocar, o que tinha ouvido ali dentro. Nem ele acreditou em mim. Disse que os toques eram uma coisa, mas que isso nunca tinha acontecido. Começamos a discutir e, irritado, ele acabou abrindo todas as câmaras para eu ver. Todas vazias, com exceção de 2. Ele disse que eu podia me aproximar para verificar que estavam mortos, mas eu disse que só queria ir embora dali. Ele acendeu a luz do corredor e fomos para a salinha. Ele pediu que eu esperasse só mais um momento e de repente ficou em silêncio. O olhar dele estava fixo no corredor. Eu estava de costas, mas me virei para ver o que ele observava com tanta atenção. Na escuridão da sala das câmaras, com a porta entreaberta, dava para ver alguém parado lá dentro, o corpo de um homem nu parado ali. Nós dois saímos apressados, onde encontramos um táxi. Foi muito estranho porque durante o caminho até minha casa, começamos a discutir sobre o que tínhamos acabado de ver, até que percebi que ele já estava negando tudo, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse se assustado e abandonado o trabalho no meio da noite. Fiquei brava com ele porque, praticamente, ele estava me fazendo parecer louca, e com certeza o taxista pensou isso. Desci do táxi e nunca mais respondi ele. Não falamos por muito tempo, até alguns dias atrás, quando disse que ia escrever essa história. Talvez, no fundo, eu quisesse saber se ele manteria aquela versão da noite, dizendo que era coisa da minha imaginação. Mas foi exatamente o contrário. Ele pediu desculpas pela forma como lidou com aquilo e pediu que eu entendesse que era um mecanismo de defesa pensar que nada daquilo tinha acontecido porque, no final das contas, ele precisava continuar trabalhando lá. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu pai trabalhou por mais de 30 anos transportando carga e conheceu grande parte das estradas e paisagens que poucos podem ver da solidão do volante. Ele viveu de tudo na estrada, coisas boas, muitas ruins, e algumas que simplesmente não podem ser explicadas, como aparições estranhas e encontros com o impossível. Sem dúvida, o mais macabro que lhe aconteceu foi em uma noite na qual, por acaso, ele não estava sozinho. Dessa vez, meu irmão mais novo o acompanhava. Ele era apenas uma criança de 9 anos e sempre sonhou em viajar com meu pai.
Durante anos, o viu partir de madrugada e voltar dias depois com histórias de caminhos intermináveis, de pessoas que conheceu e de luzes distantes na noite. Assim, quando chegaram as férias de dezembro e surgiu a oportunidade de acompanhá-lo em uma viagem, ele não pensou duas vezes. Era sua primeira viagem de caminhão e ele estava muito animado. A viagem foi longa e cansativa. Na estrada encontraram vários acidentes, o que atrasou consideravelmente a chegada. Quando estavam perto do destino já era muito tarde e a rodovia estava completamente deserta, com apenas um ou outro caminhão passando ao longe. Nesse trecho, meu irmão já dormia no banco do carona, cansado da viagem, enquanto meu pai dirigia em silêncio, ansioso para chegar o quanto antes. Foi então que o menino acordou de repente. Meu pai sentiu o movimento dele. Sem tirar os olhos da estrada, perguntou se estava bem, mas meu irmão não respondeu, apenas ficou olhando fixamente para o retrovisor ao seu lado. Depois de alguns segundos, disse algo que meu pai não compreendeu totalmente naquele momento. Papai, alguma coisa subiu. Meu pai pensou que ele estava sonhando ou meio dormindo e não deu importância, mas ele insistiu, desta vez com um tom mais inquietante. Papai, tem uma senhora, ela está espiando. Meu pai franziu a testa, deu uma olhada rápida no retrovisor, mas não viu nada. Dorme, filho, já estamos quase chegando, disse, tentando acalmá-lo. Meu irmão continuou olhando em silêncio, agarrado ao assento, mas minutos depois, sua voz se quebrou em um grito. Aí está, ela está espiando. Dessa vez, meu pai não pôde ignorar. Olhou para o retrovisor e, por um instante, achou ter visto uma sombra, algo com cabelos longos que desapareceu tão rápido que ele não soube se realmente tinha visto ou se era apenas um reflexo da luz na estrada. Você viu? Perguntou meu irmão com a voz tremendo de medo. Meu pai não respondeu, pois não queria assustá-lo ainda mais, mas uma sensação estranha se instalou em seu peito. Se alguém realmente tivesse subido no caminhão, ele não podia parar ali, não naquele trecho tão deserto. Ele acelerou, os quilômetros passaram e, à distância, ele viu as luzes de um posto de gasolina. Ele decidiu que pararia lá para verificar a carga, só para se certificar de que era tudo imaginação, só para ter certeza de que não havia ninguém atrás. Quando finalmente entraram na área de serviço e começou a reduzir a velocidade, algo mudou. O vento soava diferente. Um jovem de no máximo 18 anos se aproximou para recebê-los, mas seu cachorro, um cão do posto, acostumado a ver carros e caminhões o tempo todo, reagiu de uma maneira que fez meu pai estremecer. O animal começou a latir e a uivar como se estivesse vendo o próprio diabo naquele caminhão. O frentista, ao notar, levantou a mão e fez sinais para que meu pai seguisse em frente, para que não parasse. Meu pai, confuso, reduziu um pouco mais a velocidade. O que estava acontecendo? O garoto, percebendo que ele não entendia, correu até a porta do caminhão e se segurou com as duas mãos, subindo um pouco. Acelera, patrão, não para. O quê? Quem? Ele perguntou. Não para, chefe. Pisa fundo até chegar na cidade. Se parar, ela não vai deixar vocês chegarem nunca. O rapaz gritou a última frase com pânico na voz enquanto pulava de volta ao chão e corria para trás. Meu pai olhou para meu irmão, que estava com o puro terror nos olhos. Meu pai pisou no acelerador sem hesitar e saiu dali disparado. Não parou. Não olhou para trás. Não reduziu a velocidade até avistar as luzes da cidade ao longe. Quando finalmente chegou à base, desceu sem dizer nada e não comentou o assunto com ninguém. Ele apenas caminhou até a parte traseira do caminhão com uma estranha sensação no peito. E então ele viu cinzas. Cinzas na parte traseira da carroceria, como se algo queimado tivesse estado ali. Os trabalhadores que descarregavam a mercadoria não notaram nada e, se notaram,
Não disseram uma palavra. Meu pai também não mencionou, mas aquela noite ficou marcada na memória da nossa família. Não apenas porque meu irmão viveu algo aterrorizante em sua primeira viagem, mas porque foi a última vez que falou sobre seu sonho de ser caminhoneiro como meu pai. Ele nunca mais entrou em um caminhão e nunca mais falou sobre a senhora que espiava. Sou Diego e trabalho há quase um ano como legista no necrotério de uma pequena cidade. É um trabalho solitário, mas me acostumei rápido. Minha rotina é resumida em corpos que chegam, relatórios a serem preenchidos, autópsias a serem feitas, tudo em um ambiente de absoluto silêncio. É um lugar onde a morte é a única certeza, ou pelo menos era isso que eu acreditava antes do que aconteceu comigo. Algumas semanas atrás, meu chefe me disse que finalmente contrataria um novo zelador para o necrotério. Eu costumava trabalhar sozinho na maioria dos meus turnos, e embora a solidão não me incomodasse, havia noites em que o ambiente parecia mais pesado do que o normal. Ter alguém para dividir o turno noturno não me parecia uma má ideia. Amanhã eu te apresento ele, para que você não pense que ainda está falando sozinho, disse meu chefe em tom de brincadeira. Assenti e continuei com meu trabalho. Naquela noite eu precisava terminar relatórios de autópsia atrasados e processar a lista de corpos. Por volta das 2 da madrugada, enquanto finalizava um relatório, vi alguém passar pelo corredor através da janela do meu escritório. Era um homem de estatura mediana, magro, vestindo um uniforme cinza. Me pareceu lógico que fosse o novo zelador. Fiz um sinal com a mão em cumprimento e o homem parou de repente e me encarou fixamente. Ele não respondeu com um gesto, não assentiu e não sorriu. Apenas me observou por alguns segundos antes de virar na esquina do corredor e desaparecer. Achei seu comportamento estranho, mas deixei passar. Talvez fosse seu primeiro turno e ele não estivesse com humor para socializar. Nem todo mundo chega animado para conversar e em um lugar como esse, o silêncio é normal. Quando meu turno terminou, não pensei mais nisso. Fui para casa como sempre e dormi sem problemas. Mal sabia eu o que descobriria na noite seguinte. Quando cheguei ao necrotério no dia seguinte, meu chefe me chamou para me apresentar o novo zelador. Um homem mais velho que eu, de rosto amigável, se aproximou e estendeu a mão com um sorriso. Muito prazer, Diego. Espero que trabalhemos bem juntos. Retribuí o cumprimento por educação, mas minha mente estava em outro lugar. Algo não fazia sentido. Se ele tinha acabado de chegar então, quem foi que vi na noite anterior? Não falei nada naquele momento, mas senti uma má sensação. Perguntei, tentando soar casual, se mais alguém havia estado no necrotério durante a noite. Meu chefe balançou a cabeça. Não, ontem à noite não havia mais ninguém. Por quê? Eu não soube o que responder. Como explicar o que vi sem soar paranoico? No fim, apenas disse que achei ter visto alguém, mas que provavelmente era só minha imaginação. Tentei seguir meu turno sem pensar nisso, mas a sensação de desconforto não ia embora. Eu precisava de uma distração, então decidi adiantar os relatórios e revisar os corpos, à espera de autópsia. Fui até a câmara de refrigeração e abri um dos compartimentos, conferindo a lista com os nomes. Quando olhei para o corpo dentro da bandeja, meu estômago afundou. Era o mesmo homem que vi no corredor. O mesmo uniforme cinza, a mesma expressão vazia e a mesma figura. Mas o pior não era isso. Quando verifiquei a etiqueta do seu prontuário, percebi algo ainda mais perturbador. Aquele corpo estava ali há vários dias. Isso não podia estar acontecendo.
Eu não poderia tê-lo visto na noite anterior se ele já estava há dias na refrigeração. Minha mente tentou encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Verifiquei a causa da morte e estava constado como infarto fulminante. Ele foi encontrado em sua casa, sentado em uma cadeira, já sem sinais vitais. Fechei a bandeja de repente e me afastei da câmara. Meu coração batia rápido demais. A sensação de vertigem era incontrolável. Me encostei na parede e tentei me acalmar. Talvez fosse apenas uma coincidência. Talvez eu tivesse visto alguém parecido no corredor e minha mente estivesse pregando peças em mim. Mas então me lembrei de algo, o olhar. Não se tratava apenas de ter visto alguém com o mesmo uniforme, mesma estrutura corporal e mesmo rosto. Eu olhei nos olhos dele e ele me olhou de volta. Ele estava consciente da minha presença. O ar no necrotério mudou e deixou minha pele gelada, mas ao mesmo tempo, um suor frio escorria pela minha testa. Eu queria sair dali, mas minhas pernas não obedeciam. Me obriguei a revisar os arquivos do homem. Procurei entre os relatórios até encontrar a hora exata em que seu corpo foi registrado no necrotério. No registro constava 3 dias, então realmente não poderia ter sido ele quem vi no corredor. Mas eu vi. Eu o cumprimentei e ele me olhou de volta. Pela primeira vez na minha vida, senti um medo que não conseguia explicar. Não era só o fato de ter visto um morto vagando pelo necrotério. Era o que isso significava. Porque se ele pôde estar ali, de pé, me observando como qualquer outra pessoa, isso significava que sua consciência ainda existia. Desde aquele dia, nunca mais falei sobre o assunto. Continuei trabalhando, cumprindo meus turnos, tentando ignorar a sensação de que, a qualquer momento, ao levantar a cabeça, eu poderia vê-lo novamente no corredor. Já se passaram semanas e ele não apareceu mais. Mas toda vez que estou sozinho, sinto que alguém me observa. Não sei se seu espírito finalmente entendeu que não pertence mais a este mundo, ou se ele ainda está aqui, preso em algum ponto entre a vida e a morte. Pensei em acender uma vela para ele. Talvez isso o ajude a encontrar a luz. Sempre pensei que existem lugares onde o tempo não funciona como deveria. Locais onde o passado não só deixou cicatrizes, mas continua lá, flutuando no ar e esperando que alguém o descubra. Me chamo Sérgio e sou ex-militar chileno. Durante meus anos de serviço, passei por muitas coisas. Algumas boas e outras que eu preferiria esquecer, mas há uma em particular que ficou comigo. É algo que nunca consegui explicar, algo que ainda me atormenta quando fecho os olhos à noite. Aconteceu há anos, quando fui designado para um quartel em uma zona rural. Um lugar antigo, com mais história do que nos contavam. Não era um local grande nem estrategicamente importante, mas ainda era usado para treinamentos e abrigo de pessoal. As pessoas do vilarejo próximo olhavam para o quartel com certa desconfiança, como se evitassem se aproximar demais. Um dos meus colegas mencionou que antes o local havia sido um centro de detenção e extermínio em tempos de conflitos, cenário de inúmeras violações dos direitos humanos. E foi aí que percebi que o lugar já carregava muitas energias. Cheguei à noite com o ar fresco batendo no meu rosto enquanto descia do caminhão. Desde o primeiro momento, senti algo estranho. Era como se o ambiente ali fosse mais pesado do que o normal. Não havia muita iluminação, pelo que me lembro apenas alguns poucos postes mal conseguindo afastar a escuridão. Naquele momento não me preocupei, pois já havia passado noites em condições muito piores. Fomos designados para quartos no prédio principal, mas eu tive que dormir na parte mais afastada. Era em um corredor onde só havia salas de armazenamento e um escritório abandonado que, segundo disseram,
era usado antes para interrogatórios. Não pensei muito nisso. Simplesmente acomodei minhas coisas e tentei descansar. Mas não passaram nem 2 horas quando fui acordado por um som estranho. Não era um barulho forte, era mais como um murmúrio, ou como vozes distantes que se misturavam com o vento. Levantei-me, abri a porta e olhei pelo corredor. A luz piscava um pouco, mas não vi nada fora do normal. Presumi que eram colegas em alguma ronda noturna, então voltei a me deitar. Mas não foi tão fácil dormir. Houve um momento em que senti que alguém passava lentamente em frente à minha porta. Não vi sombras e também não ouvi passos. Apenas senti uma presença. É algo difícil de explicar, mas era como se alguém estivesse parado bem do lado de fora, me observando através da madeira. Repeti para mim mesmo que era apenas o cansaço e acabei dormindo ainda com essa sensação. Na manhã seguinte, enquanto percorria o quartel, encontrei uma pequena sala onde armazenavam documentos antigos. Havia pastas empoeiradas empilhadas nas estantes e caixas cheias de arquivos que pareciam não ter sido tocados há décadas. Sempre tive curiosidade pela história dos lugares onde sou designado, então comecei a revisar alguns papéis. Os primeiros eram relatórios de manutenção, listas de suprimentos e registros de pessoal. Mas depois de um tempo encontrei outra coisa, uma pasta mais velha, diferente das demais. Não tinha título, apenas um número de série quase ilegível. Quando a abri, fiquei impactado com o que li. Era uma lista de desaparecidos. Havia nomes, datas e algumas fotos de homens jovens com os rostos machucados. Pessoas que nunca foram encontradas. Li algumas descrições e vi que quase todas mencionavam que eram detidos por razões que nunca eram especificadas. E então eu vi meu sobrenome. Tive que ler várias vezes para ter certeza de que não era minha mente viajando. Era um homem com o mesmo sobrenome que o meu, desaparecido nesse mesmo quartel décadas atrás. Nunca tinha ouvido na minha família sobre alguém que tivesse servido naquela região, muito menos alguém que tivesse desaparecido sem deixar rastro. Mas lá estava o nome dele, bem naquele documento esquecido. Minha mente tentou encontrar uma explicação lógica, pois podia ser alguém sem relação comigo. Mas uma parte de mim sabia que não era tão simples. Numa noite, enquanto fazia minha ronda, notei que uma das luzes piscava no corredor estreito. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas dessa vez havia algo diferente. Na penumbra pude ver uma silhueta imóvel no fundo do corredor. Pensei que fosse outro soldado, então tentei chamá-lo, mas não obtive resposta. A figura permaneceu lá de pé, com uma postura estranhamente rígida. Avancei alguns passos e de repente senti um arrepio percorrer meu corpo. A temperatura naquele ponto era visivelmente mais baixa do que no resto do edifício. Quando tentei focar melhor a vista, a figura pareceu se mover ligeiramente, como se desse um passo em minha direção. Mas eu não ouvi nenhum som de passos. Decidi recuar e reportar a anomalia, mas quando me virei para ir embora, uma voz rouca e distorcida sussurrou meu nome. Naquele instante, todas as luzes do corredor piscaram e um zumbido muito profundo me ensurdeceu. Não sei como consegui me mover, mas assim que pude, acendi a luz e a figura desapareceu. No dia seguinte, fingi que tudo estava bem, mas sabia que não estava. Não mencionei nada do que vi. Não contei a ninguém sobre o nome na lista, nem sobre a figura no corredor, mas não conseguia tirar isso da cabeça. Busquei mais informações sobre minha família, liguei para alguns parentes e, finalmente, depois de insistir, um tio me revelou algo que jamais imaginei. Meu avô tinha um irmão que havia desaparecido quando era jovem. Nunca se falou muito sobre o assunto, só se dizia que um dia o levaram e que ele não tinha cometido nenhum crime. Infelizmente, nunca o viram novamente e minha família nunca soube o que aconteceu com ele. Agora eu sabia. Ele havia estado naquele quartel e, de alguma forma, ainda estava lá.
Não sei o que ele esperava de mim. Não sei se ele só queria que alguém soubesse sua história, se queria ser reconhecido ou se simplesmente ficou preso em um lugar que não o deixou ir embora. A única coisa que sei é que saí daquele quartel com a sensação de que ele me encontrou antes de eu encontrá-lo. Algum tempo depois fui transferido para outra região, mas nunca falei sobre isso com meus superiores e nunca mais voltei àquela base. E até hoje continuo me perguntando se fui eu quem o encontrou ou se foi ele quem de alguma forma estava me esperando. Sempre fui uma pessoa lógica, embora sempre tenha me interessado pelo paranormal e por histórias que as pessoas contam para assustar umas às outras ou apenas para se entreter, como é o meu caso. Trabalho em um necrotério há vários anos, e embora no começo tenha sido difícil me acostumar com a ideia de estar cercado por cadáveres todos os dias, com o tempo, tudo vira rotina. Os corpos chegam, são registrados, armazenados e, no final, vão embora. Faz parte do processo. Mas às vezes há coisas que quebram essa rotina e deixam claro que existe algo além do que podemos entender. Naquela noite tudo estava tranquilo. Era um daqueles turnos longos em que o cansaço começa a pesar mais do que o normal. Eram quase 11 horas quando recebi uma transferência do hospital. Um homem com cerca de 50 anos que havia falecido de um infarto em sua casa. Um caso comum, nada fora do normal. Peguei os documentos, revisei os dados, inseri as informações no sistema e segui para levar o corpo à câmara de refrigeração. Tudo estava ocorrendo como sempre, até que algo me fez parar. Ao registrar os dados no sistema, vi que aquele homem já estava lá desde o dia anterior. O mesmo nome, a mesma idade e a mesma causa da morte estavam registrados. A primeira coisa que pensei foi que alguém havia cometido um erro, talvez duplicado os dados ou que algum outro falecido tivesse um nome semelhante. Mas algo dentro de mim me dizia para verificar por conta própria. Então fui até a câmara e procurei o compartimento onde supostamente estava o corpo daquele homem. E ele estava lá. Abri a gaveta e vi seu rosto, suas roupas e sua ficha de identificação com o mesmo nome que eu acabara de receber. Fechei a gaveta abruptamente e dei um passo para trás, tentando processar o que estava vendo. Não podia ser possível. Verifiquei os documentos novamente e revisei os registros mais uma vez. Tudo coincidia, não havia erros. O corpo que eu acabara de receber não poderia estar ali, porque aquele homem já tinha chegado no dia anterior. Voltei para o escritório sentindo as mãos suadas. Pensei em ligar para alguém, mas o que eu diria? Que tinha o mesmo corpo 2 vezes. Me obriguei a pensar racionalmente e a encontrar alguma explicação lógica, mas quanto mais tentava buscar uma, menos sentido fazia tudo. Senti a necessidade de conferir mais uma vez, pois eu estava muito cansado ultimamente e esquecendo as coisas com facilidade. De alguma forma ilógica, podia ter visto algo que não estava lá. Então voltei para a câmara, abri a gaveta de novo e vi exatamente a mesma coisa. E então houve um apagão. Durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para me fazer sentir um frio que nada tinha a ver com a temperatura do necrotério. Quando a luz voltou, algo me fez olhar para a segunda gaveta, a do corpo recém-ingressado. Quando a abri, senti o ar faltar, pois era um corpo diferente. Não era o mesmo homem. A roupa era diferente, o rosto era de outra pessoa e os dados na etiqueta eram completamente anômalos. Senti um súbito enjoo, como se minha cabeça não conseguisse processar o que estava vendo. Peguei os documentos da transferência e lá estavam os dados que eu havia revisado antes, mas agora já não coincidiam. Mesmo eu, mencionado anteriormente, estar cansado, eu não sabia o que pensar.
Não poderia ser um erro, pois eu mesmo tinha visto o corpo antes do apagão. Revisei os registros com meus próprios olhos e a ficha com o nome do primeiro homem já não existia. O computador mostrava os dados do novo corpo, como se o outro jamais tivesse estado ali. Respirei fundo e fechei os olhos, tentando me acalmar. Algo dentro de mim dizia para eu sair dali, para não tentar encontrar sentido no que tinha acabado de acontecer. Fechei a gaveta e voltei para o escritório, sentindo-me como se estivesse em um pesadelo ruim, mas tudo era real. No dia seguinte, um médico legista veterano percebeu meu estado e me perguntou se estava tudo bem. Sem pensar muito, contei o que havia acontecido, esperando que ele zombasse de mim ou encontrasse alguma explicação lógica. Mas ele não fez isso. Ficou em silêncio por alguns segundos, me olhando com uma expressão séria, e disse algo que até hoje não consigo esquecer. Às vezes, quando alguém morre de forma inesperada, sua morte não se fixa imediatamente. É como se seu espírito não entendesse que já deixou este mundo e tentasse voltar, mas a própria realidade corrige isso. Suas palavras me deixaram gelado. Não fazia sentido, mas ao mesmo tempo era a única explicação que parecia encaixar com o que eu havia vivido. Desde então, toda vez que recebo um corpo, reviso as informações 2 vezes. Nunca vi nada parecido novamente, mas isso não significa que eu tenha deixado de pensar nisso. Talvez existam mortes que simplesmente se recusam a serem definitivas. Deixe-me dar um pouco de contexto para que a história faça mais sentido. Nosso gato, Cosmo, sempre dormiu no porão. Todas as noites, desde que eu era pequeno, nossos pais o pegavam de onde ele estava deitado e o colocavam no porão. Eles detestavam os pelos que ele deixava na cama, o que eu acho compreensível. Ele também era um gato que gostava de sair. Então, se alguém esquecesse de colocá-lo no porão à noite, ele acordava meus pais às 3 da manhã gritando para ser solto. O porão é enorme, o maior cômodo da nossa casa, então eu imaginava que ele gostava de ter todo aquele espaço. Um pouco mais de 2 semanas atrás, enquanto escrevo isso, ele começou a agir de maneira estranha. Há um pequeno patamar no topo das escadas do porão, logo atrás da porta, e é lá que costumávamos deixá-lo. Depois de alguns minutos, ele descia as escadas e dormia no móvel que escolhesse. Uma noite o coloquei delicadamente no patamar e fechei a porta suavemente, algo que já tinha feito milhões de vezes. Enquanto enchia meu copo de água na cozinha, porém, ouvi ele miando atrás da porta. Isso era estranho. Ele geralmente descia as escadas imediatamente. Terminei de encher meu copo e fui até a porta, imaginando que alguém poderia ter esquecido de encher o pote de ração dele. Abri a porta e ele disparou para a sala como se estivesse perseguindo algo. Verifiquei o pote e ele estava completamente cheio. Estranho, pensei, enquanto me virava para procurá-lo. O coloquei de volta no patamar, fechei a porta e isso foi tudo. Nas 2 noites seguintes foi basicamente a mesma coisa. Eu o colocava no patamar, fechava a porta e começava a me preparar para dormir. Depois de alguns minutos, ouvia ele miando repetidamente. Eu ia até a porta e sempre era a mesma coisa. Ele ficava parado no topo da escada, recusando-se a descer. Eu me preocupei que talvez ele estivesse ficando velho, mas essa era uma ideia que eu não queria confrontar ainda. Me doía, mas eu o ignorava, sabendo que ele eventualmente desceria as escadas. No dia seguinte, ele se recusou a entrar em casa. Geralmente, quando queria entrar, ele ficava na escada da frente ou na porta dos fundos, até que alguém o visse pelo vidro e o deixasse entrar. Em um momento, percebi ele enrolado no tapete da porta. Fui deixá-lo entrar, mas ele não se mexeu. Saí e fiz um carinho nele antes de voltar para dentro.
Algumas horas depois, passei pela porta de novo e vi que ele ainda não havia se movido. Já estava ficando tarde, então o peguei e o carreguei para dentro, o que não o deixou muito feliz. Sabia que ele não queria dormir no porão, então deixei ele dormir no meu quarto naquela noite. Não foi um grande problema e ele parecia muito mais calmo assim. Nos dias seguintes, meu pai reclamava constantemente que alguém estava deixando a porta do porão aberta. Ele estava irritado porque todo o ar frio estava escapando para o porão. Ar-condicionado não é de graça. Ele adora nos lembrar. Presumi que fosse minha irmã. Ela sempre foi do tipo que deixa portas e gavetas abertas sem pensar. Porém, não dei muita importância. Fiquei apenas feliz que Cosmo parecia ter se acalmado depois de poder dormir no meu quarto. Bom, uma noite acordei aleatoriamente no meio da madrugada. No meu estado de sonolência, meio acordado, olhei para a porta e vi algo estranho. Havia uma silhueta parada na entrada do meu quarto. Estava apenas parada ali, perfeitamente imóvel. Pude perceber que era uma pessoa porque podia ver o contorno dela no brilho fraco da lâmpada que deixávamos acesa na sala de estar. Achei que fosse minha irmã, então a chamei, mas a figura se afastou sem dizer uma única palavra. Eu estava cansado demais para tentar descobrir o que ela queria, então voltei a dormir. Alguns dias depois, descobrimos o que estava mantendo o Cosmo longe do porão, uma infestação de pulgas. O lugar todo estava infestado, era nojento. Presumimos que as pulgas eram o motivo pelo qual Cosmo se recusava a descer, o que fazia sentido, mas era estranho como elas apareceram do nada. Nunca havíamos tido um problema com pulgas antes, e Cosmo sempre usou coleira antipulgas. Meu pai brigou com minha mãe por não trocar a coleira dele, embora ela jurasse que tinha trocado. Meu pai foi a fundo, limpando cada canto do porão. Aspiramos os tapetes, pulverizamos o cômodo inteiro e lavamos tudo com soluções para matar pulgas. Ele nos disse para ficarmos fora do porão pelos próximos dias, para que qualquer resquício de pulga morresse. Parecia um bom plano e eu achei que seria o fim disso. Mas então, algumas noites depois, outra coisa estranha aconteceu. Eu estava deitado na cama quando notei uma luz vazando por baixo da porta, piscando como se alguém estivesse brincando com o interruptor do corredor. Eu disse a mim mesmo que provavelmente era meu pai indo ao banheiro ou algo assim, mas a luz continuou piscando por mais tempo do que parecia normal. Comecei a ficar assustado, mas não consegui me forçar a verificar o que era. Fiquei deitado ali com o coração acelerado, olhando para o fundo da porta, esperando que parasse. Eventualmente, parou. Eu me forcei a adormecer depois disso, mas nunca me senti tão inquieto em toda a minha vida. Alguns dias se passaram sem incidentes. Meu pai disse que o porão provavelmente estava limpo, o que era ótimo, porque eu estava sentindo falta de jogar videogame lá embaixo. Depois de voltar da escola, fui ao porão. Assim que desci as escadas, percebi que algo estava errado. Ainda havia pulgas lá, uma quantidade razoável delas. Não fazia sentido. Depois de toda a limpeza, elas já deviam ter ido embora. Subi para ligar para o meu pai no trabalho, mas ele apenas disse para dar tempo. Ele insistiu que qualquer pulga restante morreria em breve. Eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo mais acontecendo. Não era normal as pulgas continuarem se multiplicando daquele jeito depois de tudo que tínhamos feito. Então, no dia seguinte, depois da escola, decidi investigar um pouco mais. Fui até o fundo do porão, onde guardávamos algumas caixas velhas e ferramentas, imaginando que talvez algum roedor tivesse entrado e morrido ali. Abri a porta e instantaneamente soube que estava certo. O cheiro me atingiu quase imediatamente, um fedor espesso e podre que impregnava o ar e fazia meus olhos arderem. Segui o cheiro até o final do cômodo, onde havia um espaço não terminado que conectava a tubulação da casa inteira. Estava completamente escuro lá, e o cheiro só ficava mais forte à medida que eu me aproximava. Eu não queria entrar lá, estava escuro demais. Me virei para pegar uma lanterna e foi então que ouvi.
uma respiração. No começo era fraca, mas constante, como se alguém estivesse se escondendo lá. Fiquei paralisado. Senti um frio na barriga. A respiração ficou mais alta, como se quem quer que fosse estivesse se aproximando. Eu recuei e, antes que pudesse reagir, vi uma figura se lançar em minha direção do final do espaço, movendo-se rápido. Uma mão se esticou em minha direção, mas eu pulei para trás antes que pudesse me pegar. Não fiquei para ver mais. Corri para cima o mais rápido que pude, bati a porta do porão e chamei a polícia. Quando eles chegaram, revistaram a casa, mas não havia sinal de ninguém. Quem quer que estivesse lá havia fugido pela porta no fundo do porão. O policial disse que provavelmente era um morador de rua que tinha entrado para procurar abrigo, mas eu não pude deixar de me perguntar há quanto tempo ele estava lá e o quanto ele havia visto. Meus pais ficaram loucos com isso, e agora mantemos a porta do porão trancada. Cosmo ainda não chega perto daquela porta nem que lhe pague.